Rufinos Restaurante, no Itaim, ou a Dr. Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br. Soberania e força popular tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo independente. Sobre tudo que entra, o que sai. Se você tem um petequeiro, o que é o petequeiro? Aquele que vai se apossando das pequenas coisas de muito valor, mas pequenas coisas que, no conjunto de toda a dinâmica da presidência, você não percebe o que está acontecendo. Foi a tese, aliás, que prevaleceu no julgamento do Mensalão, em que a culpa toda parou em José Dirceu e nada chegou ao presidente Lula. Mas será que agora vai ser diferente? Esse é o problema. Ninguém nunca sabe nada, né? Aliás, como advogados, já que a gente está falando do dia do advogado, nós sabemos que na área criminal a primeira defesa é você não sabe de nada, né? Inclusive o marido quando trai mulher, né? Não sei de nada. Tá lá o batom no colarinho, não sei de nada. Então, não saber de nada é, na verdade, uma grande estratégia. Mas agora eu ensino meus amigos a fazerem uma ótima, quando estão com um batom assim. Não, é Balenciaga. Balenciaga é uma grife muito louca, para quem não sabe, muito cara. É a padronagem. Exato, entendi. Então, essa é uma estratégia, né? Você tem um bode expiatório que assume a culpa de tudo, né? Não estou dizendo, a gente tem que sempre tomar muito cuidado. Eu não estou afirmando, mas essa é sempre uma das linhas de defesa que pessoas na presidência ou em cargos de primeiro escalão utilizam, né? Tomam ali um bode expiatório e seguem o jogo ali. Elas continuam podendo se eleger, continuam podendo se retroalimentar nesse processo de corrupção, que é péssimo para o país. Que pouco importa se a gente está falando de Bolsonaro, se está falando de Lula, se está falando de Joaquim, do Zezé. A questão é dinheiro público, né? E ainda que não haja, Pepe, uma lei que determine o que você faz ou não com o presente, tem uma questão de moralidade, ainda mais quando você tem um discurso de eu serei contra tudo isso. Então, se você está negociando com a Arábia Saudita, e aí você vai lá e você ganha uma joia de não sei quantos quilates, que vale não sei quantas coberturas no Guarujá, eu acho que nada mais... Não vale nenhuma cobertura, não. Foi reavaliar. Aquelas matérias foram pegadinhas. R$400. Não é coisa. A Polícia Federal, quando foi para avaliação da Polícia Federal, foi avaliado em menos de 5 milhões o conjunto. Sim, ainda assim. Mas estavam falando que era 21. Mas você tem que Não sei como. 5 milhões. Quantas coberturas no Guarujá se compra por 5 milhões? A ideia de 4 virou uma agora. Tudo bem, mas é o preço da cobertura. Então, assim, a gente não pode usar dois pesos duas medidas. Mas é cultural, né? A gente tem que entender também que é cultural. Dar presentes. Dar presentes. Olha, eu vou falar pra você. O Bolsonaro, ele se cercou bem, hein? Ele se cercou bem. Mas a gente tá muito mal. Gente, lembra da Zambelli? Lembra? A Zambelli também, essa semana, a Jeripoca tá piando para ela, porque o Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento que decide se vai tornar ré a deputada federal Carla Zambelli sob acusação dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido e de constrangimento ilegal com emprego de arma.
A acusação do Ministério Público Federal foi feita após o episódio em que Zambelli apontou uma arma para um homem no meio da rua em São Paulo em 29 de outubro do ano passado, um dia antes do segundo turno das eleições presidenciais. O julgamento do Supremo acontece até o dia 21 de agosto em plenário virtual. Até o momento, quem votou a favor do recebimento da denúncia contra Carla Zambelli foram os ministros Gilmar Mendes, que é o relator do processo, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. A casa caiu para Zambelli, né, Diego? Caiu, né, Pavinato? Mas também, né, a Zambelli pegou com a mão. Só o que me entristece muito nesse caso é que na sociedade, né, entre os populares, quando veem os absurdos que a Zambelli fez e ouvem os absurdos que a Zambelli fala, ela é tratada como se a direita toda fosse aquilo lá. Eu acho que esse é o grande efeito colateral negativo que atrapalha, principalmente nesse momento que nós temos hoje, a necessidade de reconstrução da direita nacional para fazer oposição ao governo Lula, e é um projeto que está se estruturando cada vez melhor, é o atual governo, enfim, gostemos ou não disso. Ver a direita sofrendo esses golpes, para mim, que sou uma pessoa de direita, é muito triste. Então, por isso que a gente tem que aproveitar esse espaço aqui para deixar claro que a Carla Zambelli e toda essa loucura dela não representa o que é o pensamento de direita. Zambelli. Você votou nela, Rodolfo? Não, Não? Você lembra que votou? eu lembro. Muito bem, muito consciente, cidadão consciente, parabéns. É assim que a gente precisa do Brasil. Sim. Carla Zambelli, já era. Infelizmente, né? Esse é o grande problema, Pavinato, das pessoas tomarem atitudes pela emoção, pelo impulso. Você não controla o seu impulso, né? Então, mas quando você está emocionado, a tendência de você ter um impulso é muito maior. E tomar qualquer decisão pela emoção é muito ruim. A Carla Zambelli, no auge do seu conhecimento político, ela deveria saber disso. O Brasil passava por uma situação muito diferente de todos os anos, com Bolsonaro e Lula, Bolsonaro e Lula, Bolsonaro e Lula. E ela ficou de um lado de extrema direita. Isso foi muito ruim para ela. Sábado, o dia foi sábado, minutos, dias, um dia antes da eleição, para falar a verdade, um dia antes da eleição. Ela talvez sendo uma das maiores cabos eleitorais do Bolsonaro naquele momento, uma figura de mulher que estava ali levando votos para Bolsonaro. De repente, quando ela faz aquela atrocidade, isso aí com uma arma na mão, atravessando uma rua, totalmente perdida no que estava fazendo ali, ela cavou a própria cova e, infelizmente, talvez, o Brasil está perdendo uma mulher que poderia ser símbolo de uma nova política, de uma cara nova, de um rosto novo para a sociedade, ainda mais se tratando de uma mulher que é carente de mulheres na política. Exatamente. E aí, Elaine? Eu tinha um professor no Largo de São Francisco, já falecido, ele dizia o seguinte: quando tem uma pessoa desprovida de inteligência que ele diz: eu tive uma ideia genial, desestimule-a. Sim. Eu acho que é o caso da Carla Zambelli. Faltou alguém ali. Exatamente, principalmente porque as mulheres, né, e aí completando a fala do Rodolfo, as mulheres já têm esse estigma de as mulheres são sempre mais nervosinhas, as mulheres dão ataque, as mulheres estão sempre de TPM, e aí ela não colaborou justamente para tirar essa retórica, essa narrativa, né? Ela colaborou. Quando ela faz isso, ela colabora com essa narrativa de que mulher não tem equilíbrio emocional, que mulher não consegue pensar de cabeça fria, né? Como homem, muitas vezes. Então foi péssimo. E eu, sinceramente, acredito que aquela atitude, viu, Rodolfo? Sim. Sem dúvida, atrapalhou muito a imagem do Bolsonaro para o segundo turno. Um dia antes, aquela atitude. Para quem não conhece São Paulo, o Jardins é o bairro de classe nobre aqui. E no sábado, especialmente ali onde ela estava, as pessoas circulam em família, muitas crianças, pessoas com seus cachorros, né, com seu